Fala pessoal, voltei, Carol por aqui. Vamos falar agora sobre a parte 2 daquele vídeo do dicionário de produto. Lembrando que aqui, se você não viu, sentiu falta de alguma palavra que você já foi bombardeado, que você ouviu, leu em algum lugar e quer saber mais, deixa aqui nos comentários que eu incluo também em outro vídeo. A ideia dessa série de vídeos é que você possa consultar, você que está entrando na área, você que está pensando em se atualizar para a área de produto, você tem ali informações rápidas e acessíveis que você fala, pô, isso daqui eu já ouvi a Carol falar, eu ouvi no dia a dia, então show. Mas vamos lá, antes de tudo, lembre-se de se inscrever no canal, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Lembra também de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e principalmente ativar as notificações. No vídeo anterior eu parei falando na letra H, falei sobre história de usuários. Agora a gente vai continuar. Então nessa lista aqui tem um termo chamado Inception. Que é isso, cara? O Inception é um termo que você às vezes pode acabar ouvindo muito da parte ali de design, na parte do momento que você vai estar pensando no Discovery. Falar em Discovery, eu acabei de lembrar que Discovery não tá lá na letra D. Olha só. Eu pedi ajuda do chat GPT para organizar a minha lista e ele esqueceu do meu Discovery. Devia ter verificado isso. Enfim, vou primeiro falar do Discovery. Discovery é um momento, tá, que é feito pelo time. Geralmente, quem conduz essa etapa do Discovery é uma pessoa designer, ou ele pode ser, ou ela pode ser um UX, um UI. UX é a pessoa focada na experiência do usuário, UI é a pessoa focada na interface do usuário. Ou ele pode ser também um PD, que é um Product Designer, tá? Então, a pessoa designer, ou seja, tem lá o chapéu, a competência de designer, ele ou ela, ou ele, conduz a etapa do Discovery, que é basicamente fazer um levantamento. Esse levantamento, ele pode levar alguns dias, semanas e até meses, tá? Dependendo da complexidade. E o que tem dentro desse Discovery? Geralmente o Discovery, ele acontece quando a gente tem ali uma dor. Estamos começando a desenvolver um produto, temos uma dor. Aí essa dor, ela gera pra gente oportunidades. Dentro dessas oportunidades, como eu posso atuar para resolver essa dor? Eu começo a levantar hipóteses. Essas hipóteses surgem soluções. E essas soluções é que a gente acaba indo a campo, através de uma etapa de Discovery, para entender qual dessas soluções tem mais sinergia com o usuário, qual dessas soluções o usuário, além de utilizar, vai gerar retorno financeiro para a empresa, o que o concorrente está fazendo. Então, dentro de uma etapa de Discovery, não é só o teu designer chegar lá e fazer um protótipo. O que é um protótipo? É um desenho, né? Geralmente, um protótipo funcional, que a gente fala de alta fidelidade, é em algumas ferramentas, como por exemplo o Figma, que permite que você vá lá e, através de cliques na navegação, ele desenha como se fosse uma experiência, uma interface ali de um celular, de um tablet ou de um computador. Ele permite que, através das interações dos botões que você linkou, você pessoa de design, você consiga, pessoa de produto, apresentar isso, seja para um usuário real testar e ver se ele compraria isso, se ele utilizaria, ou seja, levar isso para apresentar para um stakeholder. Stakeholder é a pessoa, são as pessoas de negócio envolvidas ali, tá? Então, a prototipação, ela é uma das etapas, uma das partes, uma das entregas, um dos esperáveis de uma etapa de Discovery, tá? Mas a etapa de Discovery, ela vai além disso. A etapa de Discovery, ela entra, sim, com a gente entender a dor, da gente levantar o desenho de uma persona. Eu vou falar depois o que é uma persona. Persona é uma... tá vendo? Quando a gente começa, a gente vai embolando. Não dá para fazer concatenado, porque um item puxa outro. Eu tento, gente, sério, já gravei esse vídeo umas 3 vezes, tentando seguir a listazinha que eu escrevi. Mas eu começo a falar e vejo, essa palavra eu ainda não falei. Então vamos lá. No Discovery, a gente precisa trazer uma definição ali de uma persona. A persona é um personagem que vai representar aquele produto. Quem é a pessoa que vai comprar, utilizar aquele produto. Então, quando eu falo que a persona do meu produto, eu tenho 3 personas. Um público até de 16 até 25 anos, depois de 25 anos até 35 e acima de 35 anos. Com outras características, claro. Aí características de homens, mulheres, classe social, a gente refina mais essas características. Mas persona é uma definição de um personagem genérico que representa uma massa de usuários, na qual o seu produto vai atender, tá? Então aqui a etapa de Discovery,
ela, além de fazer a identificação das dores, levantamento de personas, entender o que esse produto vai fazer ou não vai fazer, e aqui depois eu posso também entrar num dos frameworks, que é o não é, faz, não faz. Muito utilizado pelo time de produto, junto com o time de design, para levantar até onde o seu produto vai, o que ele não vai fazer, para você começar a definir os limites disso, tá? É uma dinâmica, uma atividade onde a gente geralmente faz com as áreas de negócio, as áreas que estão demandando o produto, com a área do produto, e junto a gente começa a post-itar, ou seja, voltar post-itzinho e falar o que esse produto é. Então, ele é isso, 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 isso. O que ele não é? Então, estou limitando o que ele não é. O que esse produto vai fazer e o que ele não vai fazer. Então, essa dinâmica, sim, é uma das etapas dentro de um processo de discovery. Bem como em outras que tem. A gente pode pensar em jornada do usuário, um user story mapping, etc. User story mapping. Tentando de novo. Gente, user story mapping é um conceito, né, onde você pega a jornada do usuário e você vai quebrando em que histórias do usuário você consegue tirar dali. Então, exemplo, eu quero um aplicativo de entrega de comida. Então, o usuário, o que ele faz? Cara, o usuário ele quer entrar e solicitar um pedido. Então, o que ele vai fazer? Ele entra, faz o login. Depois do login, ele ativa a localização dele. Depois de ativar a localização dele, ele busca o tipo de restaurante. Depois, ele faz o quê? Então, essas quebras de etapa são para ajudar no momento da gente fazer um recorte do produto que a gente vai desenvolver. O que a gente vai fazer primeiro, priorizar, etc. Vamos tentar voltar ao discovery. E aí, a etapa de discovery é o momento onde a gente vai analisar concorrentes, fazer levantamento, olhar as pesquisas que foram feitas, seja pesquisas existentes dentro da área, dentro da empresa, ou até fazer uma pesquisa com potenciais usuários, ouvir os usuários atuais. É um momento de coleta de informação. A grande entrega de um discovery é você ter um panorama, né, de tudo que pode estar associado ao teu produto, seja de comportamento, seja de perfil de pessoas, usuários, entender até... E aí, no final, você olha lá um protótipo navegável com uma ideia que foi ali esboçada. Mas o discovery ele é muito mais complexo, tá, do que só entregar um protótipo, beleza? E aí, o inception, que está aqui, é o estágio inicial desse desenvolvimento. Então, quando eu quero começar a desenvolver um produto, eu vou fazer um inception. Eu vou definir algumas coisas. Então, eu vou fazer aqui um momento de inception, onde todo mundo senta e a gente vai sair definindo. Qual é a meta, qual é a dor, etc. Então, ali é um grande momento de ter insights sobre aquilo, tá bom? Peguei a palavra inception e dei uma volta. E foram 7 minutos disso. Vamos descendo aqui para o Kanban. Kanban, Carol, você sai entre uma coisa e fala outra. Kanban é Kanban lá, modelo Toyota, tá? 1900 lá na bolinha. Era um modelo de gerenciamento, tá? Gestão da produção, aonde eu vou pegando e vou identificando o que eu tenho que fazer, o que está em andamento, o que está feito. Cara, um modelo muito maneiro. E aí, quando a gente traz pro ágil, a gente tem um framework chamado Kanban. Da mesma forma que a gente tem um framework chamado Scrum. Da mesma forma que a gente tem um outro chamado SAFe. Ou Extreme Programming. São formas... Lembra quando eu falei lá no outro vídeo que o movimento ágil, a gente tem um pensamento, que é um mindset de agilidade, que ele se desdobra em 4 valores e ele se desdobra em 12 princípios. Desses princípios, a gente tem várias ferramentas, várias coisas que eu posso pegar e ajudar a implementar esse mindset. A eu implementar os princípios, seguir os valores e ter ali a forma de pensar ágil. Uma delas é o Kanban, que nada mais é do que a gente ter uma gestão visual. Eu não estou minimizando kanbanzeiros, a gente traz uma gestão visual das demandas. A gente não se apega tanto a processos e ritos, tá? Beleza? Não me odeiem. Quanto o Scrum. Mas a gente traz uma gestão visual. A gente tem sim um monte de processos ali dentro, mas a gente não tem a rigidez, não me odeiem pessoas do Scrum, que os ritos do Scrum trazem, tá? Então, o Kanban é um sistema visual de gerenciamento de demandas, atividades dentro da minha esteira de produto, onde eu vou controlar o fluxo de trabalho. E dentro do Kanban, a gente tem uma série de coisas que eu também já fiz um vídeo sobre. A gente tem, por exemplo, as métricas do Kanban. A gente tem ali, né, as colunas, que são as verticais, onde eu posso, dependendo, você vai montar, se a gente for falar só de Kanban,
você vai sentar com seu time e vocês vão ver ali quais são as colunas que vocês vão colocar. Eu vou falar de um quadro Kanban básico, tá? Que tá aqui em backlog. Então, já falei o que é backlog, aquele bando de item que tá ali. Eu puxo para priorizado, né? Eu posso puxar para uma outra coluna que é... Então, tá priorizado, já sei que eu tenho que deixar as coisas prontas. Vou puxar um para pronto para dev. Pronto para dev são os itens que eu já pressuponho que eu já passei por refinamento, já passei por design, por aquele todo blá que eu já falei, tá? Eu tô minimizando o quadro Kanban aqui, gente. Não peguem as minhas palavras, tá? Pronto para dev, aí depois eu tenho desenvolvimento, aí eu tenho teste, testado e eu tenho pronto para produção. Beleza? Então, nesse cenário de um quadro Kanban, eu tenho essas colunas. Dentro dessas colunas, eu vou ter atividades, tá? E essas atividades eu vou arrastando de uma coluna para outra conforme eu vou evoluindo. Então, quando eu tiro do backlog e coloco para priorizado, eu vou começar a contar a partir do momento que eu arrastá-lo para dev. Pronto para dev, tá? Então, do priorizado, arrastei para pronto para dev, ligo o meu cronômetro. E eu vou parar esse meu cronômetro quando eu terminar de pronto para subir em produção, né? Terminei homologação, testes, né? E vou subir para dev. Então, de pronto para dev e pronto para produção, finalizado dev, eu ligo e paro o meu cronômetro. Esse tempo que a gente tem ali eu chamo de lead time, que é o tempo médio aonde um item ele entrou numa coluna para desenvolver e ele ficou pronto para subir em produção, tá? Aí a gente tem outra coisa, a quantidade de itens que estão ali, que saem dessa coluna de finalizado, a gente chama isso de throughput, tá? Então, throughput é essa quantidade de itens. Então, quando você ouve falando, meu throughput são 5 itens, quer dizer que você entrega cada ciclo 5 itens, beleza? E aí você fala, o cycle time. O cycle time é o tempo do ciclo inteiro, mas a gente considera o lead time ali do momento do desenvolvimento. O cycle time ele é mais abrangente. Outro item é o WIP, que é o Work in Progress. Geralmente, a gente trabalha, né, ali nas coluninhas, com um item chamado WIP Lim, o limite do WIP, né? Limit WIP. Que quer dizer o quê? Que quer dizer que, para cada coluna, eu coloco um limite de itens que podem ter ali dentro, com base na capacidade de produção que eu sei que o time tem. Então, se eu tenho uma coluna que é a coluna de pronto para dev, eu sei que meus devs, eu tenho 2 devs, cada um consegue puxar 2 atividades no ciclo, eu posso colocar até 4 atividades ali. Então, meu limite do WIP, ou seja, meu limite de itens que podem estar dentro daquela coluna são 4. Se eu coloquei 5, eu já estou estourando o limite e provavelmente vai ter gargalo, tá? Então, o WIP, que é o Work in Progress, vai ser a quantidade de itens que eu vou somar de todas as colunas, desde o momento que eu puxei para dev. Né? Então, eu tenho quantos itens em progresso? Eu tenho 10 itens. Caramba, você tem 10 e não finalizou nenhum? Tem alguma coisa em atenção, tá bom? Isso aqui são algumas métricas do Kanban. Se vocês quiserem saber mais sobre o Kanban, eu tenho um vídeo falando de métricas de Kanban. E aí, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só falando do Kanban. Falando aqui eu falei das colunas, falando das raias, o que é o expedit, o que é o que é padrão, como mexer essas coisas. Se você está interessado em vídeo de Kanban, quero saber Kanbanzeiros, escreva aqui nos comentários que eu faço um vídeo desse para vocês. Então, estamos com 13 minutos e eu ainda não consegui evoluir. Ai, Jesus, eu vou falar só mais um, gente, que eu não empolgo aqui. Você viu aí esse vídeo? Eu vou ter uma série com 10 vídeos, não é possível. Vamos lá. Então, eu falei do Kanban, tá? E aí, do Kanban, a gente entra pro Lean, que é um outro termo que vocês devem também ter ouvido. Para quem é de administração, engenharia de produção, como etc., o Lean, vocês devem ter ouvido aquele livro do Eric Rice, que é o Lean Startup Enxuta, né? Lean Startup, que é, sim, uma abordagem, tá? Que busca a gente fazer os ciclos mais rápidos possível. Eu busco reduzir o desperdício, tá? E otimizar os meus processos dentro do desenvolvimento de produto. Então, sim, quando eu falo, eu estou usando uma metodologia Lean, eu estou fazendo um Lean Inception, eu estou fazendo um processo de Inception, como a gente falou ali atrás, de uma forma onde eu estou sendo rápido, estou buscando ser rápido, e eu estou reduzindo o desperdício. Então, o Lean é uma forma da gente pensar nas iterações, né, onde eu faça ciclos curtos, rápidos, e aonde eu consiga reduzir o desperdício, tá bom? Muito alinhado com toda a nossa proposta que a gente tem de agilidade.
Pessoal, desculpa, eu não consigo fazer um vídeo curto. Eu tenho essa dificuldade, porque vocês viram aqui a minha TDAH, o que que faz, né? Eu começo a falar um tema, aí eu lembro, eu não tenho roteiro, eu tenho simplesmente uma lista de temas aqui que eu tenho que falar. Aí eu olho aqui pra baixo e eu começo a falar. E aí dá um vídeo de 15 minutos. Desculpa, gente. Põe na velocidade 2.0, mesmo que eu já fale na 2.0, coloquem aí. Mas no próximo vídeo eu continuo essa lista para vocês. Lembra de deixar o seu like, deixa aqui nos comentários o que vocês sentiram falta, que por acaso, mesmo escrevendo, mesmo eu lembrando aqui, ficou de fora. Tchau, pessoal!